Queridos irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Quem está feliz nessa noite de quinta-feira da vitória, para dar uma glória a Deus bem forte? Eu estou muito satisfeito com essa oportunidade honrosa de estar aqui com vocês. Como o pastor Anderson disse, eu sou membro desta igreja, portanto, estar aqui para mim é estar também na extensão do que é a minha igreja. Então, estou muito à vontade, muito contente em ver como Deus tem sido fiel, bondoso, como a mão de Deus tem acrescentado o número dos que se salvam nessa casa, e essa igreja está bonita e saudável para a glória de Deus. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Anderson, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado pela gentileza desde o recebimento no aeroporto até agora, em todos os detalhes que são sempre a marca da nossa igreja, né? O carinho com os convidados. Deus seja louvado por isso. É um prazer ter conhecido os demais pastores que estão auxiliando aqui, o pastor Anderson. Obrigado pela gentileza e o carinho de todos vocês também. Queridos irmãos, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Enquanto você localiza o texto, o livro, eu quero dizer para você uma coisa rapidinha. Eu trouxe aqui algumas mensagens. Estas mensagens eu já as organizei aqui num kit, porque eu acredito que você será, digamos, motivado para tal. Então eu já organizei as mensagens aqui no kit. São 6 títulos, ok? Estão em embalagens individuais, são 6 títulos, você pode assistir, presentear, como você preferir. Para otimizar aqui o meu tempo, que vale muito, eu quero só dizer para você dessa primeira que está logo aqui na frente. Porque aqui nesse DVD tem 2 mensagens, uma minha e uma da minha irmã. Nós fizemos um projeto juntos lá no Rio de Janeiro, chamado Porção Dobrada. Então foi um culto onde nós 2 pregamos. Esse culto está registrado aqui. Minha irmã é a pastora Helena Raquel. Não sei quem conhece, né? Ó, tem um povo que levantou a mão aí. Então, tem 2 mensagens nesse DVD e outras 5, ok? Outras 5. Então, são 6 mensagens. Elas estarão dispostas lá na livraria, disponíveis melhor. Lá na livraria, no total são 7, na verdade, mas são 6 DVDs e o custo é de R$40 para você levar o kit todo, tá bom? E eu quero dizer isso aqui então. Capítulo 1 do livro de Jonas. O versículo que nós vamos ler é o primeiro também. Você achou? Diga forte aí, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus por essa palavra? Eu preciso confessar a vocês que eu estava tentando fugir dessa palavra. Estava como Jonas. Mas eu me senti muito inclinado pelo Espírito de Deus a compartilhar esta palavra com vocês esta noite. E eu acredito que isso é porque Deus tem alguns propósitos bem específicos para tratar conosco aqui na noite desse dia. E eu quero estar aberto para isso, para que Deus fale aquilo que Ele desejar falar. Você está aberto para que Ele fale o que Ele desejar falar? Você também? Glória a Deus por isso. Amados irmãos, os que são crentes desde a infância, como eu, sabem que a história de Jonas frequenta o nosso imaginário desde os tempos da escolinha dominical.
É uma das histórias preferidas das crianças, afinal ela envolve alguns personagens e alguns fatos, alguns elementos que tornam essa história quase lúdica, mas não é. É uma história real. Jonas é um personagem real, independentemente dos fatos que acontecem durante a sua vida, e de tudo aquilo que parece tão absurdo e tão incrível, como um homem ser engolido vivo inteiro por um grande peixe, ter permanecido vivo lá dentro por 3 dias e consciente, a ponto de orar. E depois ter sido despejado por esse grande peixe na beira de uma praia. É uma história bem sensacional, né? Mas eu creio porque está na Bíblia. E o que está na Bíblia eu creio. Então, se a Bíblia está dizendo que Jonas ficou dentro do ventre do grande peixe 3 dias, eu creio. E se a Bíblia dissesse que foi o peixe que ficou no ventre de Jonas, eu acreditava também. Tem 5 que acreditavam também. Eu vou pegar a cola com o pastor Anderson, né? Mas é uma história, de fato, bastante sensacional. Mas esse fato curioso da história salta aos olhos, mas não é a lição nuclear. A lição mais importante da história de Jonas é como a desobediência tem o poder de arruinar a vida do homem. A lição mais importante da história de Jonas é como os propósitos de Deus, uma vez negados, ignorados, nunca serão um bom negócio. A história de Jonas está aí para mostrar que a melhor coisa que cada um de nós podemos e devemos fazer é nos submeter plenamente à vontade de Deus, ainda que isto nos pareça custoso, pesado, difícil ou trabalhoso. A vontade de Deus está sob um tripé. Ela é boa, perfeita e agradável. Então eu acredito que Deus nos reuniu essa quinta-feira da vitória hoje aqui para corrigir algumas rotas, pegar algumas pessoas que estavam em alguns caminhos inadequados e redirecioná-los ao centro da vontade de Deus. Porque eu tenho uma palavra de Deus hoje aqui. A desobediência não vai arrancar de você a vitória de viver uma vida abundante em Deus, e quem acredita diga amém esta noite. Agora vamos aos fatos. É importante que você compreenda que existem 2 coisas no ministério de Jonas que se diferenciam do ministério de todos os outros profetas do Antigo Testamento. A primeira coisa é muito desagradável. É porque nenhum outro profeta negou-se deliberadamente a cumprir uma ordem de Deus. Você vai ver profetas reclamando, chorando como Jeremias, mas ninguém teve a petulância, a audácia que Jonas teve, de negar-se a cumprir uma coisa que Deus tenha mandado. Mas a segunda, antes de que eu lhe diga a segunda peculiaridade do ministério de Jonas, eu preciso te dizer uma outra coisa, que tem ligação com ela e você vai entender melhor. Veja, tudo que eu vou pregar para você esta noite, todo o caminho que nós vamos fazer, todos os lugares por onde nós vamos percorrer subordinados a uma ideia, tendo algo sempre em mente. E isso que nós precisamos ter sempre em mente durante o curso dessa mensagem toda, é uma informação que eu vou lhe dar agora, e você precisa guardar. Essa informação diz respeito ao significado do nome de Jonas. Muita gente sabe, outros não, mas antes de que eu diga, eu preciso dizer para você por que isso é importante. Isso é importante porque, ao contrário dos dias de hoje, onde os pais colocam os nomes dos filhos por razões banais, onde eles fazem uma junção do nome do avô, com o nome da mãe, com o nome da tia, junta 4 coisas, dá uma só, e a criança passa vergonha no colégio a vida inteira, né? Ou então, homenagens ao jogador de futebol da década de 80, ao personagem da novela da década de 70. Essas razões que a sociedade hoje coloca os seus nomes, esqueça isso. Porque no Antigo Testamento, na cultura de Israel, os nomes dos filhos sempre tinham uma ligação extremamente importante. Primeira, esta ligação tinha muito a ver com o contexto do nascimento da criança. Você deve se lembrar quando Raquel e Jacó estavam para ter um filho. E quando Raquel percebeu que no trabalho de parto iria morrer, ela tentou colocar o nome do filho de Benoni, que significa filho da minha dor, por uma razão circunstancial. Só que o nome também está ligado ao destino.
ao futuro. O nome é um apontamento profético, e Jacó sabia disso. E por saber que o nome não era só uma questão circunstancial, mas era um apontamento profético, ele disse, opa, nada de filho da minha dor. Vai se chamar filho da minha destra, filho da minha direita. Então o nome tem muito a ver com o destino, com o futuro, com um apontamento profético. Dito isso, agora eu quero que você considere. O nome de Jonas significa pomba. O que significa? Ei, irmão, você está aí ou foi embora? O que significa? Mais forte, o que significa? Então essa informação vai nos ser útil durante todo o nosso curso. Porque Jonas e o seu ministério têm uma ligação com o seu próprio nome. E agora sim eu quero que você considere esta segunda coisa que é a única no ministério de Jonas. É único no ministério de Jonas o seguinte: a ninguém mais Deus mandou profetizar a uma nação estrangeira pessoalmente. Vou repetir. A nenhum outro profeta Deus mandou profetizar a uma nação estrangeira pessoalmente. Não, pastor, eu já vi na Bíblia profetizando para o Egito, profetizando para Tiro. Sim, só que nenhum desses profetas foram lá. Estando em Israel, redobre sua atenção, estando em Israel, eles profetizaram para nações que estavam distantes, mas Deus não mandou ninguém ir lá. Jonas foi o único profeta que Deus disse para ele, vá lá pessoalmente. Eu não quero que você profetize a uma nação estrangeira estando aí. Eu quero que você se levante e vá lá. Agora, pense uma coisa comigo. Deus está exigindo de Jonas algo que não exigiu de ninguém. E todas as vezes que eu percebo a grandeza de alguns projetos de Deus, eu tendo a me assustar. Eu sei que tem gente aqui esta noite que ainda está tentando entender como é que a sua vida se encaixa no que Deus andou dizendo que vai fazer. Eu sei que tem gente aqui essa noite que ainda está tentando entender como é que Deus vai fazer para cumprir o que Ele andou dizendo que faria na sua vida. Quando Deus nos propõe algumas coisas audaciosas, algumas metas audaciosas, a primeira coisa que a gente faz é olhar para nós mesmos. O que é um grande erro, porque a primeira coisa que você deveria fazer era olhar para Ele. Porque se você olhasse para Ele, você saberia que qualquer lugar que Ele disse que faria você chegar, Ele é competente o suficiente para fazer. Mas eu quero que você entenda que Deus está mandando Jonas ir aonde nenhum outro profeta foi. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Agora, não parece muito cruel da parte de Deus mandar ele fazer uma coisa que não mandou ninguém mais fazer? Pode até parecer. Mas você precisa entender que Deus, eu vou dizer isso bem devagar, Deus jamais mandará você fazer uma coisa que ninguém fez, sem que Ele te dê uma coisa que não deu a ninguém. Considere uma coisa, pense Jonas na infância, procurando entender o sentido e a razão de seus pais terem lhe dado esse nome. Tente entender comigo e considerar Jonas na sua adolescência, sofrendo bullying, tentando entender por que tem nome de pássaro. Os colegas têm nome de outras coisas. Os parentes têm nome de outras coisas. Ou alguns nomes exaltam a santidade de Deus. Outros nomes exaltam alguma coisa do caráter de Deus, como era muito comum em Israel. Agora, nome de bicho já é estranho. E ainda mais nome de pássaro. Jonas está tentando entender. E eu quero que você compreenda uma coisa essa noite. O que não falta aqui, e eu estou dizendo isso debaixo da ordem do Espírito Santo, são pessoas tentando entender algumas coisas sobre si mesmos. Jonas está olhando para o seu próprio nome e tentando entender por que pássaro, por que pomba, por que asa, para que isso? Parece que aquilo que Jonas tem não combina com quem ele é. Parece que as asas que ele tem não combinam com os voos que ainda não foram autorizados. Parece que a grandeza dos sonhos que visitam a sua cabeça não combina com os contextos de vida que você vive. Parece que as ambições que surgem no seu coração não tem nada a ver com as limitações que a vida te propôs. Mas eu quero que você entenda que existe um dia na vida do homem, e eu quero profetizar que esse dia é hoje. Olá, mantaraia. Pega a mão de alguém do seu lado e diga: esse dia é hoje.
Qual dia, pastor? O dia onde os propósitos de Deus começam a ganhar contornos claros diante de você. Um dia onde você entende o que Deus quis, para que te chamou e para que te levantou. E eu vim de longe para dizer para alguém, essa noite de quinta-feira da vitória, Deus vai rasgar os projetos dele diante da tua vida e vai te dizer, vai, porque eu sou contigo. O que eu quero que você entenda nessa noite? Eu quero que você entenda que não por acaso o homem que Deus mandou ir mais longe do que todos os outros era o homem que tinha o nome de um mensageiro que voa. Ah, você foi embora. O que eu quero que você entenda é que quando os pais de Jonas decidiram colocar o nome dele de pomba, Deus estava selando um destino profético. E Deus estava dizendo, você terá as asas que os outros profetas não têm, e por isso eu vou te mandar voar onde não mandei nenhum outro voar. Agora sim você vai segurar com mais poder a mão de alguém que está do seu lado, vai olhar nos olhos dele e vai dizer, tudo, não enche a boca e diga, tudo que Deus te mandou fazer, todos os voos que Ele te mandou voar, Ele já te garantiu as asas primeiro. Vai porque Deus já te encheu, vai porque Deus já te capacitou, vai! Chegou a hora de você entender porque você tem sonhos que parece que não cabem no endereço onde você mora. Chegou a hora de você entender por que é que você rabisca tantas coisas no papel e nunca mostrou para ninguém, porque tinha até vergonha da audácia dos seus projetos. Tem gente aqui com projetos engavetados, constrangido pelo tamanho daquilo que sonhou, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, eu jamais teria te dado uma ordem sem antes ter te dado as asas. Eu já te muni desde o princípio, eu já te abasteci desde o princípio, eu estou trabalhando na tua vida desde que você nasceu, e eu preparei cada dia da tua vida até a chegada desse dia. Eu quero dizer para alguém essa noite aqui, que Deus construiu as tuas asas ao longo dos anos. Eu quero dizer para alguém que está aqui, que tudo que você viveu e tudo que você passou fez parte do processo doloroso do nascimento das asas que Deus queria te dar. Eu estou sentindo Deus aqui demais essa noite. Eu vim explicar para alguém aqui que tudo que você viu, todas as dores às quais você foi submetido, todas as decepções que você sofreu, eram dores que o teu corpo precisava sentir para o despontamento das asas que estavam nascendo. Mas sabe uma coisa que os teus inimigos não sabiam? Sabe de uma coisa que os teus adversários não esperavam? Que a dor do nascimento das tuas asas nunca poderá ser maior do que o prazer dos voos que você vai começar a dar. Ou levanta a mão direita essa noite, aproveita e joga a esquerda para o alto também. Chegou a hora de você ir mais longe. Jonas, pega as asas que eu te dei, bate elas e vai aonde ninguém foi. Senhor, mas Nínive é longe e eu te dei asas para quê? Senhor, mas Nínive é perigoso, mas eu te dei asas para quê? Senhor, mas o Senhor nunca mandou ninguém ir lá, mas estou mandando você. Por que o Senhor está me mandando? Porque eu não dei para ninguém o que dei para você. Então vai. Só que está escrito na Bíblia. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Dá para entender isso daqui? Deus pega um momento da sua vida e te faz entender tudo. Deus pega um momento da sua vida e rasga o projeto dele na sua frente. Rasga não no sentido de picar, de destruir, mas de expor. E Jonas faz isso. Ele toma uma decisão, eu vou para Tarsis. Eu vou fugir disso. E quando ele toma essa decisão, preste atenção.
O texto diz que ele desce para Jope com a decisão tomada. A decisão era ir para Tarsis. Qual era a decisão? Qual era a decisão? Diga assim, ir para Tarsis. Qual era a decisão? Jonas desceu para Jope com a decisão tomada de ir para Tarsis. Quando ele chegou no porto de Jope, tinha um navio indo para Tarsis. Eu quero que você entenda isso aqui. A Bíblia não está dizendo que a ideia de ir para Tarsis surgiu quando ele viu o navio. A Bíblia está dizendo que ele saiu de casa com uma ideia: eu vou para Tarsis. Quando ele chegou no porto, o navio para onde ele queria estava lá. Você precisa entender uma coisa: sempre haverá um navio partindo na direção da rota do desobediente. Sempre. Para cumprir a vontade de Deus, os navios somem. Para te ajudar a ser fiel e obediente, você custa achar alguém, mas para se associar para besteira, você dá um grito, aparece 20. Os portos da vida sempre terão navios partindo na direção dos desejos do seu coração. E quando nós vemos uma coisa como essa, porque tem um negócio que eu acho muito interessante, que tem gente que viveu na carne a vida inteira. E quando decidiu desobedecer, virou espiritual. Ah, pastor, e tem como isso? Tem. Porque aí você sai de casa dizendo assim, eu vou para Tarsis. Aí quando você chega, tem um navio indo para Tarsis. Aí você diz assim, olha Deus aí. Ó Deus confirmando. Eu tenho um negócio para dizer para você essa noite. Não espiritualize e nem torne divino aquilo que é tão miseravelmente humano. Deus não é Deus de confusão. As ordens de Deus não se anulam, não se contradizem, não se chocam. A vontade de Deus, como eu disse, é boa, perfeita e agradável. Você precisa começar a discernir os navios que estão prontos para te confundir, para atender as demandas do seu coração, numa falsa sensação de que Deus está confirmando o que você quer. Mas lembre-se que sobre o seu coração a Bíblia diz que ele é enganoso. Para alguém a palavra dessa noite é: fica com o que Deus disse lá no princípio. Ele não tem sombra alguma de variação. Ele é íntegro e fiel em tudo que prometeu e falou. Cuidado para você não se enganar. Mas eu quero que você entenda que a decisão de Jonas foi uma decisão muito profunda, uma decisão muito séria. E como todas as decisões sérias, implicam resultados igualmente sérios. Jonas decidiu entrar naquele barco e ir para longe da vontade do Senhor. Tomar uma direção contrária àquela que Deus havia determinado. Mas preste atenção. Porque Jonas vai entrar no barco. E tendo entrado no barco, segundo a Bíblia, vai descer para o porão. Agora note, eu preciso voltar a te lembrar que eu lhe disse que nós precisamos considerar toda essa mensagem com aquela primeira informação. De que Jonas significa pomba, e a sua vida ministerial está ligada a esse significado. Logo, quando Jonas está decidindo entrar naquele barco, Jonas está decidindo trocar sua via, trocar sua rota. Como um pássaro, ele estava autorizado por Deus a trafegar numa via celestial. Como um pássaro, ele estava autorizado por Deus a trafegar numa via das alturas, na via das alturas. Mas quando ele opta pela desobediência, ele troca o trânsito de cima pelo trânsito de baixo. Quando ele opta pela desobediência, ele troca a sua capacidade de trafegar por cima e se reduz a trafegar nos porões. A desobediência começa a cobrar o preço alto dela aqui, quando ela tira de você o privilégio de trafegar por cima e começa te colocando a trafegar nos submundos da vida. A desobediência tirou gente de um caminho de integridade e colocou em caminhos sorrateiros, nos porões onde as negociatas são necessárias, nos porões onde a sobrevivência depende de arranjos, e Deus olhando para você dizendo: você não precisava se submeter a tão pouco. Se você tivesse cumprido a minha ordem, você estava trafegando por cima. Você estava exaltado, você estava abençoado, você estava honrado. Mas você está precisando, para se locomover, de fazer acordos de porões, quando na verdade eu te chamei para andar por cima.
A desobediência faz com que o homem troque o tráfego de cima pelos tráfegos dos submundos e dos porões. Agora considere, porque a pomba vai entrar no barco, a pomba vai se alojar no porão, e essa estrutura de madeira para a qual Jonas está caminhando pode perfeitamente ser entendida num sentido profético, não como barco, mas como gaiola. Para Jonas, como um profeta, aquele barco não era barco, aquela estrutura de madeira era uma gaiola, e ele estava escolhendo trocar a liberdade que só a obediência confere pelo confinamento e o aprisionamento que a desobediência gera. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer para alguém hoje aqui. Sabe por que você está preso? Porque você resolveu desobedecer. Sabe por que você está confinado? Sabe por que você está reduzido? Sabe por que você está engaiolado? Porque você resolveu desobedecer. Você está limitado a um espaço tão pequeno, onde tua capacidade está submetida, onde você não consegue crescer, onde você não consegue se desenvolver, onde todos os teus sonhos estão confinados numa gaiola. Mas Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra para alguém. Nós temos uma capacidade irritante de nos adaptar. Tanta verdade que Jonas desceu para a gaiola e dormiu, como um pássaro acomodado com enclausuramento, como um pássaro que já não está nem aí mais e ter perdido a liberdade, porque a gente é assim, a gente se reduz e se acostuma, vai para um cubículo e se acostuma, a gente se diminui e se acostuma. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: se você se acostumou com essa vida pequena, com esse espaço pequeno, com essa gaiola apertada, eu sonho em te ver nos lugares aonde eu projetei, voando. Eu quero que você toque o ombro de alguém do seu lado e diga assim: se você se acostumou, fraco demais, se você se acostumou, Deus nunca vai se acostumar em te ver aí. Agora dá uma chacoalhada nele, porque agora que vai ficar bom, diga aí: Deus já está providenciando um jeito de você romper com essa pequenez e voltar a voar. Ele já está providenciando um jeito. Cadê o jeito, pregador? E cadê o jeito, pregador? Está aqui. Olha o jeito aqui. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Não está na Bíblia não, sou eu. Mas o Senhor olhou para Jonas e disse: ô pássaro meu, trocou o céu pela gaiola, mas eu vou mandar um vento. Ô pássaro meu, trocou a chamada e o ministério por esse cubículo aí, mas eu vou mandar um vento. Ô pássaro meu, eu tinha projetos tão lindos para você, e olha você comendo alpiste na mão do algoz, mas eu vou mandar um vento. Mas o Senhor, quem está vivo, diga glória a Deus, mandou ao mar um grande vento. Vou repetir, porque tem gente aqui pensando que esse vento foi Satanás que soprou, mas eu vim de Deus dizer que não foi ele não. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e depois, pregador, fez-se no mar uma forte tempestade, e depois, pregador, o navio, que não era navio, era gaiola, começou a estalar e estava quase quebrando. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para alguém hoje aqui. Não foi o diabo, não foi teu patrão, não foi teu parente. Quem mandou esse vento foi Deus, para quebrar essa gaiola e te tirar de lá. Você vai voar de novo. Oh, glória. Sabe por quê, irmão? Porque tem horas que ou você se mexe ou Deus mexe com você. Não, eu vou de novo, você vai embora. Tem horas que ou você se mexe ou Deus mexe com você. E quando Deus começa a perceber que você está quieto demais dentro da gaiola, Ele manda um vento, ela começa a estalar. Crec, crec, crec.
ataque. Aí daqui a pouco o dono da gaiola diz assim, é melhor tirar esse cara daqui, ele não era para estar aqui, deve ter uma chamada de Deus na vida dele. Eu estou pregando para alguém essa noite aqui. Deve ter uma chamada de Deus na vida dele, está no lugar errado. Então é melhor a gente tirar ele daqui antes de que o prejuízo venha de vez. Só que esse prejuízo, na verdade, é um prejuízo que não pode nem ser calculado, irmão. Sabe por quê? Nada daquilo que você perdeu, nenhuma estrutura que tenha se quebrado no vento que soprou, pode se comparar à grandeza de você ganhar liberdade de novo. Eu vim aqui chamar a atenção de uma meia dúzia de gente que está com calculadora na mão, calculando o prejuízo da gaiola. Gaiola quebrada não é prejuízo, gaiola quebrada é lucro. Tem coisa que Deus quebrou para te liberar. Bate a asa e voa. Você pode pregar para alguém aí do seu lado e dizer assim, tem coisa que Deus quebrou para te liberar. Quando você começa a fazer muita conta sobre os prejuízos da gaiola, você até deixa Deus indignado. Deus olha e diz assim, eu quebrei a gaiola e você está lamentando. Isso não é perda. Gaiola quebrada não é perda, gaiola quebrada é lucro. Eu vim de Deus aqui dizer para alguém, irmão, ô irmão. Eu vim de Deus aqui dizer para alguém, alguns prejuízos que você sofreu foram providenciais para Deus te liberar. Algumas pessoas foram embora da sua vida porque estavam travando os seus voos. Vou falar de novo. Algumas pessoas, o vento de Deus soprou para longe da tua vida porque eram gaiolas, enclausuravam o teu potencial, te limitavam, te reduziam, te subestimavam, eram pessimistas, negativistas. Aí Deus deu uma soprada lá de cima, cadê ele? Tu não sabe, nem eu, sumiu. Não vai atrás não, nem procura. Deus soprou para longe para te liberar. Oh, glória! E olhe, Jesus. Eu vou dizer uma coisa para alguém aqui essa noite. Não queira reconstruir as gaiolas que Deus já quebrou, não. Não queira buscar as pessoas que Deus soprou, não. Porque gaiola, uma vez quebrada, não é para ser reconstruída. Se você está hoje aqui essa noite, sentindo no teu coração, que Deus está dizendo para você, que alguma coisa, pessoa, emprego, sei lá, que você perdeu, foi um jeito de Deus te liberar para algo maior, então não pega cola, não manda para o marceneiro, não conserta essa gaiola de novo, não tente reaver esse emprego, não vai atrás dela, não procura ele, porque assim te diz o Senhor, gaiola quebrada, uma vez quebrada, agora é para o lixo, e você volta para a posição que Deus tinha para você. Ouça-me. Quando a gaiola começou a estalar, os donos da gaiola pegaram a pomba e disseram assim, vamos soltar essa pomba antes que essa gaiola se arrebente de vez. Abriram a porta da gaiola e soltaram a pomba. Soltaram Jonas. Mas quando Jonas foi solto, a Bíblia diz que ele submergiu. Pastor, mas ele não era uma pomba? Era. Mas o lugar dele não era no tráfego, o tráfego celestial? Era. Então por que quando ele saiu da gaiola, ele foi para baixo e não para cima? Porque existem coisas que se você retomar a subida de imediato, você não aprende. Só a submersão ensina algumas lições. O princípio da ação de Deus para com o homem é pedagógica. Você está achando que Deus quer te impressionar? Deus vai fazer uma coisa que por ficar maravilhoso. Não, o princípio da ação de Deus para com o homem é ensinar. E a submersão ensina mais do que o voo. E às vezes, quando a gaiola quebra, você afunda um pouco para aprender embaixo lições que em cima você não aprenderia. Você pode pregar para alguém que está submerso essa noite e falar assim para ele assim, ó, daqui a pouco você vai voltar a voar de novo. Mas enquanto você está aí submerso nessa luta, Deus vai te ensinar umas coisinhas que enquanto você estava voando você não aprendeu. Tem coisas que só a submersão nos ensinam. São nos dias escuros que as revelações mais profundas sobre quem é Deus vêm sobre nós. Eu vou dizer uma coisa para você sem medo de errar. Jonas orou lá embaixo como nunca orou na vida.
e sentiu Deus como nunca sentiu. Essa submersão vai te ensinar mais em 3 dias do que você aprendeu em 30 anos. Submerso. E vem ele. Fundando. Aí Deus, isso aqui é lindo, irmão. Deus, está na Bíblia, deu uma ordem. Aquele Deus é o meu, é o seu também. Aquele que chama as estrelas pelo nome e elas comparecem uma a uma assim diante dele, sabe? O Senhor dos exércitos. Ele deu um grito lá da eternidade, nas profundezas do oceano, um grande peixe ouviu. É o Criador que está mandando. Quando o grande peixe ouviu, o grande peixe que não tinha capacidade cognitiva, não tinha o Espírito Santo, não tinha unção para ministério, mas foi mais obediente do que Jonas. E quando o homem começa a perder para bicho na tarefa de obedecer, está na hora de rever os conceitos de obediência. O bicho saiu de onde estava e vem ele. E Jonas afundando. E o grande peixe. Pensa na cena, irmão. Na profundeza do mar. O grande peixe abre a boca. Pensa em Jonas olhando. Senhor da glória, irmão. Aquela bocarra se aproximando dele. E o peixe, uau! Encontrou Jonas no caminho. Enquanto ele submergia. Enquanto ele vivia o pior momento da... não perca isso aqui não. Enquanto ele vivia o pior momento da vida dele, o grande peixe o encontrou. Vou dizer de novo. Enquanto ele vivia o pior momento da vida dele, o grande peixe o encontrou. Porque você tem que entender que existem alguns encontros que vão acontecer. Quando Deus determina o seu encontro com alguém ou com alguma coisa, esse encontro vai acontecer. Você só tem a capacidade de escolher se vai ser do jeito mais fácil ou do mais difícil. Pastor, pelo amor de Deus, sobre o que o senhor está falando? Eu estou falando sobre o que está escrito no versículo 2. O versículo 2 é o versículo onde a ordem foi dada. Ouça o que está escrito aqui. Palavra de Deus. Levanta-te. Vai a grande Nínive. Essa foi a ordem. Diga assim, levanta-te. Fraco, irmão, diga levanta-te. Vai a grande Nínive. Fala para o vizinho, essa foi a ordem. Diga, Jonas deveria ir ao encontro da grande Nínive. Ok? Posso te ajudar? Me dá a honra de lhe ajudar numa tarefinha? Então tá bom. Então deixa eu lhe ajudar numa tarefinha. Vamos pegar o nome da cidade Nínive e vamos traduzi-lo. Porque Nínive é uma palavra que deriva da língua acádia. Na língua acádia significa nuno, a raiz significa nuno. Nuno significa peixe. Então, se nós fizermos a tradução de Nínive para peixe, a ordem de Deus traduzida foi, levanta-te, vai ao grande... Não, pastor, mas não foi? Como é que não foi? Não, mas estava escrito A grande, agora você falou O grande. Claro, eu estou fazendo só a concordância. Levanta-te, vai a grande Nínive. Se Nínive significa peixe, então a ordem traduzida foi: levanta-te, vai ao grande peixe. E Jonas, vou não. Não vai não. Então quer dizer que você não vai se encontrar com o que eu quero no seu momento mais fácil. Não tem problema não? Eu espero o seu momento mais difícil. E quando você estiver no seu momento mais difícil, quem ou o que você não quis encontrar, eu mando te achar. Eu estou vendo gente essa noite aqui que poderia ter feito a opção mais fácil, mas não fez. E Deus me trouxe aqui para dizer, nesse momento que você está passando, aquilo que você se negou a fazer, vai ser a salvação da tua vida se te achar agora. Assim diz o Senhor para alguém que está essa noite aqui. Você se negou
tanto. E agora eu vou mandar quem você se negou a encontrar, achar você. Você se negou a fazer a tarefa, mas a tarefa vai salvar a tua vida agora quando ela te achar. Jonas poderia ter feito a escolha de ir ao encontro do grande peixe, mas como não fez de uma maneira representativa, simbólica, Deus envia um grande peixe de Jonas. Quando eu determino o teu encontro com alguém, está determinado, ou você vai ou ele te acha, mas a minha missão é a tua sobrevivência. Ô, meu irmão, pega na mão de alguém que está do teu lado, que eu acho que ele ainda não entendeu. Olha nos ele e diga: sabe aquela missão? Sabe o que Deus te mandou fazer e você não fez? A tua sobrevivência está nisso. Faz o que Deus te mandou fazer e você sobreviverá. E quantos dias foram que Jonas ficou dentro do ventre do grande peixe? Quantos foram? Eu estou terminando. Quantos foram? Não. Quantos foram? Mais forte. Quantos foram? Tinha que ser 3. Não podia ser 2 e nem 4. 1 e nem 5. Tinha que ser 3. Pastor, tinha que ser 3 por quê? Por causa do que está escrito no capítulo 3 e verso 3. Olha como é que está tudo no 3. O que está escrito no capítulo 3, verso 3? Isso aqui já é depois que Jonas foi parar em Nínive. Olha o que está escrito aqui. E levantou-se Jonas. Você não vai acreditar. E foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminhada. Foi todo mundo embora, eu fiquei sozinho. Não entendi, pastor, você não entendeu? A Bíblia está dando um dado sobre Nínive. A Bíblia está dizendo assim: se alguém quiser percorrer toda a extensão da cidade de Nínive, vai demorar? Vai demorar? Aí Jonas parou e disse assim: não vou gastar 3 dias da minha vida com isso não. Mas não vai não? Então você vai ficar os mesmos 3 dias que você não quis gastar dentro do ventre do grande peixe para você repensar. Então vou deixar você estacionado 3 dias pedindo misericórdia, quando você podia ter usado o mesmo tempo para ser obediente e não estava nessa enrascada. Vou dizer para alguém uma coisa hoje aqui: o tempo que você está usando para reverter esse problema, você podia ter usado para ser obediente e o problema não tinha acontecido. Não, eu sei que o glória agora ficou travado. O aleluia veio, mas disse assim: não vou dar que vão pensar que é comigo. Aí você segura. Mas eu tenho um conselho de Deus para dar para você. A próxima vez que Deus te mandar usar seu tempo obedecendo, usa. Porque você pode acabar tendo que usá-lo para outra coisa. Você pode acabar tendo que usar o seu tempo para se arrepender de não ter usado o tempo para obedecer. De um jeito ou de outro, quando Deus requer teu tempo, Ele vai ter. Ou você dá teu tempo para fazer o que Ele te mandou, ou Ele te deixa estacionado o mesmo tempo para você provar que mau negócio de verdade é desobedecer. Mas obedecer sempre será a melhor escolha. Tem gente aqui que está no 3º dia da trava de Deus. Outros estão no 2º, outros estão no 1º ainda. E Deus dizendo assim: ó, eu vou ter que te segurar um cadinho aí, não vou te liberar agora, porque você tem que ter essa noção de tempo, para você nunca mais ser preguiçoso em dar para mim o seu tempo. Então eu preciso usar o seu tempo, deixando você preso numa situação, para você perceber que coisa boa é usar o tempo para fazer o que eu mando. Eu encerro agora dizendo para você uma 3ª coisa que Deus está gerando através dessa lição poderosa da submersão. Manter Jonas lá embaixo. A primeira é dizer para ele que os encontros que ele determina são inevitáveis. Ou você vai na direção do que Deus mandou num bom momento, ou no pior momento da sua vida, o que Deus te mandou fazer te acha. A segunda é que você vai ficar um tempo retido, um tempo travado, para você repensar seus valores de tempo. Para você escolher, da próxima vez, usar tempo para obedecer, para não ter que usar tempo para pedir misericórdia.
E a terceira é porque você precisará ficar aí, Jonas, 3 dias, dentro do ventre de um grande peixe. Porque eu quero olhar daqui de cima, e eu quero que você saiba que eu estou olhando aqui de cima, e eu quero que você saiba o que eu estou vendo aí embaixo. Daqui de cima, Jonas, eu estou vendo um homem dentro do ventre de um peixe. Daqui de cima, não vai embora não, hein? Daqui de cima, eu estou vendo 2 imagens fundidas, a de um homem e a de um peixe, no fundo do oceano. Isso vai me ensinar o que, pregador? Eu saber que Deus está vendo isso. Ah, você deve ter esquecido de uma coisinha. Lembre-se da ordem de Deus. Dispõe-te. Vai a Nínive. Tem uma coisa lá que eu estou muito aborrecido, Jonas. Eu quero que você combata algo que eu estou vendo daqui que está acontecendo lá. Está insuportável para mim ver. É, Senhor. E o que é? O paganismo de Nínive. A forma como Nínive se deitou diante dos ídolos. A maneira como estão absolutamente devotados às divindades de lá. É uma visão que eu detesto ver, Jonas. Vá lá e combata isso para mim. É isso, pastor? É. Só? Não. Em Nínive se adorava principalmente uma divindade até conhecida na Bíblia, bastante conhecida. Dagon. Lembra do Dagon? Aquele que a arca do Senhor foi colocada lá no templo dele. E daqui a pouco de manhã a arca apareceu, o Dagon apareceu sem braço, o outro sem perna, depois sem cabeça. Isso aqui é um negócio gostoso, né? Só pentecostal que se anima com essas coisas. Então, esse Dagon era adorado lá em Nínive. E daí, pastor? E daí que a imagem desse Dagon consistia no seguinte, redobre sua atenção. Metade homem, metade peixe. Toda a cidade de Nínive curvada diante de uma imagem, e Deus olhando lá de cima. E qual é a imagem? Metade homem, metade peixe. Aí Deus diz assim, Jonas, vai lá e combate isso para mim, Jonas. Jonas, ataque isso para mim, Jonas. Jonas, eu não quero mais ver o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma cidade inteira curvada diante de uma imagem. Como é que é a imagem? O que Deus está vendo e não quer mais ver? Como é que é a imagem? Aí Jonas não foi, você já sabe que ele não foi, né? Aí ele afundou, não afundou? Aí o peixe foi, pegou ele, não pegou? E estão agora lá no fundo do oceano, não estão? E quando Deus está olhando lá de cima, Deus olha a cidade continua do mesmo jeito, porque Jonas não foi. A cidade continua adorando uma imagem. Como é que é a imagem? E se Deus dá uma olhada assim para o outro lado, para o fundo do oceano, o que ele está vendo lá no fundo? Pastor, o senhor pode explicar melhor? Posso. Você não percebeu? Que Jonas acabou ficando a cara daquilo que ele não destruiu? Você não percebeu que todas as vezes que Deus manda você se livrar de uma coisa, ou você se livra disso, ou isso começa a ficar parecido com você e você com isso? Será que você ainda não conseguiu perceber que a desobediência tem o poder de desfigurar a imagem do homem? Será que você não conseguiu perceber que desde que alguém que está essa noite aqui decidiu desobedecer, você já não é mais a cara de Deus? Teu valor mais precioso, ser imagem e semelhança de Deus, está sendo corrompido, porque a desobediência corrompe a imagem de Deus do homem. O que Jonas fez foi negar-se a fazer o que Deus lhe mandou fazer. E à medida que ele se nega a fazer, aquilo que ele não destrói vai imprimindo a imagem sobre ele. Pastor, eu queria que o senhor fosse mais prático. Posso ser. O ódio que você não se livra, você está ficando a cara dele. O ciúme que você não abandona, está corroendo a tua imagem. Você está ficando cada dia mais parecido com aquilo que você não se livra. Mas essa noite de quinta-feira da vitória, eu estou saindo do fundo do oceano, estou abandonando essa imagem e vou correr para destruir tudo que Deus me mandar destruir. Eu estou falando uma coisa muito séria essa noite aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu vim aqui de Deus como um profeta para dizer para alguém: você não está mais com a mesma imagem. Você não está mais com o mesmo rosto. Desde que você decidiu trilhar esse caminho, desde que você decidiu não fazer o que Deus lhe orientou a fazer, você tem mudado
e permita-me carinhosamente lhe dizer, mudado para pior. A desobediência é corrosiva. A desobediência nos desfigura, nos transfigura. A desobediência arranca a imagem de Deus de nós e nos faz parecidos com os ídolos que toleramos. Mas essa noite de quinta-feira, eu sei que esse não é um momento talvez tão efusivo, mas esse momento, a palavra de Deus está tocando fundo na vida de alguém, e Deus está dizendo, decide hoje. E não é só para quem não é salvo ainda, essa palavra é para crente também. Decide hoje, decide romper com toda a gaiola que te acorrenta, decide romper com todo o caminho de desobediência, decida voar de novo, ser livre de novo, ser cheio de novo, decida receber poder de novo, graça de novo, unção de novo, porque tudo aquilo que a desobediência tirou de você, o caminho da obediência vai te devolver. Levanta a tua mão, porque a palavra é, vai voltar a autoridade que a desobediência roubou, vai voltar a unção que a desobediência roubou, o brilho vai voltar, a graça vai voltar, os dons vão voltar, e quem acredita, dê uma explosão de glória nesta noite. Vai voltar, vai voltar, e quando voltar, e quando você retomar o caminho da obediência, o Espírito de Deus vai fazer novas todas as coisas. Ele vai restaurar tudo que um caminho de desobediência te roubou. E tudo aquilo que esse desvio, que para alguém que está aqui foi até breve, de rota, tirou de você, retomar o caminho correto, o Espírito de Deus vai começar a te devolver. Ele vai dizer assim para você, você é meu profeta. Eu tenho uma obra na tua vida, e eu estou disposto a esquecer de tudo o que aconteceu no fundo do oceano. Até porque, Jonas, eu não sei se você se lembra, mas eu disse que deixaria no mar do esquecimento tudo o que aconteceu. Então, como tudo o que aconteceu foi no fundo do mar, já fica por lá mesmo e você sobe novo. Alguém está me ouvindo nessa noite aí? Se prepara para você ficar de pé, porque essa noite de quinta-feira da vitória é uma noite onde Ele fará novas todas as coisas. Quem acredita nisso, esteja de pé do seu lugar, soltando a voz de júbilo ao Senhor.